Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, irmãos, amigos, a todos vocês que estão nos assistindo, pela internet. É um privilégio, uma alegria estar aqui para poder falar, sobre a palavra de Deus. Queria convidar você a estar conosco todos os domingos às 9 horas da manhã. Nós estamos fazendo uma série de estudos com temas atuais, mas com a visão na Bíblia. Então, nós estamos hoje na aula 6 e eu gostaria que você estivesse acompanhando esses estudos. São estudos muito propícios para o nosso tempo. Amém? Bom, hoje o tema da palavra da série Cosmovisão Bíblica aplicada a problemas atuais é como cuidar da saúde mental e emocional. É um tema muito propício, principalmente pelo tempo que nós estamos vivenciando no momento, E eu espero que essa palavra possa cair na nossa alma, e trazer esperança, refrigério, trazer entendimento, avivamento na nossa alma, amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, servindo ao Senhor, servindo a Tua igreja. Pai, que o Senhor me use como instrumento nas Tuas mãos. Ó Senhor, que eu diminua para que o Senhor cresça em mim. Que essa palavra, Senhor, venha cair nos nossos corações, a dar muitos frutos, que nós possamos entender a importância de estarmos cuidando, Pai, da nossa alma, assim como também do espírito e do corpo. Em nome de Jesus é que eu agradeço a Ti e peço a Ti, Deus, que o Senhor esteja abençoando cada pessoa que está assistindo a essa palavra de hoje. Em nome de Jesus, amém. Como cuidar da saúde mental e emocional? Como eu disse, é um tema muito propício, para esse momento. É um tempo que nós estamos sendo colocados à prova, A nossa alma está sendo colocada à prova, a nossa saúde. Você já parou para pensar como que está a sua saúde mental nesse tempo, em que todos nós fomos pegos de surpresa com essa quarentena, com a Covid-19? Bom, falar de saúde mental e emocional é falar da alma. E a alma é um estudo, é uma combinação entre a ciência e a palavra de Deus. Sendo que os verdadeiros princípios da psicologia, da ciência, que estuda a psicologia, é o ramo da ciência que estuda a alma, Então, todos os princípios da psicologia já estão fundamentados na Bíblia há milhares de anos, A fé e a ciência não são antagônicas. A fé é muito maior que o conhecimento humano, sem dúvida alguma. A fé vai muito mais além, A fé, ela alcança o espiritual. Mas o mesmo Deus da nossa fé é também o Deus do conhecimento humano. Tudo que a ciência estuda e descobre, já está na palavra de Deus. E a ciência já tem se rendido a isso, Glória a Deus. Deus nos dá inteligência, para criar a ciência ao nosso favor. E precisamos nos render a essa verdade. A ciência está dentro da Bíblia. Ela somente revela o que Deus já tem revelado a nós há muitos anos. Para falar de saúde mental, eu preciso primeiro falar sobre o que é a alma. O Salmo 42, versículo 1 até o versículo 4, depois nós vamos passar para o versículo 11. Diz assim: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: O teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma. Versículo 11. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Esse salmo mostra que a nossa alma anseia, deseja, a nossa alma ela precisa de Deus, Uma pessoa sem relacionamento com Deus, sem Deus na alma, tem uma alma vazia, uma alma batida.
É como se houvesse um buraco enorme, né, dentro de nós, como essa figura mostra aqui atrás. Essa figura representa uma pessoa que não tem Deus. Então tem esse buraco, esse vazio. É um buraco que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Isso por quê? Porque Deus é o nosso Criador. Deus é o Criador de tudo e de todos. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nos moldou com as suas próprias mãos. Soprou dentro de nós a própria vida, né? O Espírito de Deus está dentro de nós, é Ele que nos dá vida, portanto é Ele quem nos conhece e sabe como funcionamos. Por isso que a nossa alma ela precisa, ela anseia, né, pela presença de Deus. A nossa alma ela precisa, ela tem saudade de Deus. Não tem ninguém mais interessado em nossa saúde mental e emocional do que o próprio Deus, né? Nosso Deus e Pai, Ele é Pai de plenitude de salvação, ou seja, Ele se preocupa com a nossa saúde de corpo inteiro, tanto na alma, no espírito, né, e no corpo, para que nós possamos ter a vida abundante que Jesus veio, né, para nos dar. A terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, João diz assim para nós: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Queridos, querida, Deus quer que nós tenhamos uma alma próspera, uma alma saudável, né, bem-sucedida. Ele não colocou a alma em nós sem razão de existir. Mas por que às vezes é tão difícil, né, a gente ter uma alma saudável, próspera e equilibrada? A maioria dos nossos problemas, nossos conflitos, né, nossas dificuldades vividas desde o início, desde quando nós nascemos, desde quando nós começamos a nos relacionar com a nossa família, né, nosso pai, nossa mãe, né, todos esses conflitos, essas dificuldades, elas iniciam-se na alma e se instalam também na alma. Por isso a importância da gente estar cuidando da alma, né? Porque uma alma que não é tratada, uma alma que não é bem resolvida, gera uma desordem mental em nós. A desordem, né, é contrária a Deus, porque Deus é um Deus de ordem. Tudo que Deus faz tem ordem. Mas o que é a alma na Bíblia? No Antigo Testamento, alma em hebraico quer dizer nepesh. A alma aparece 755 vezes em diferentes formas no Antigo Testamento. Muitas vezes ela aparece em forma de coração, né? Fala que é o coração, né? Mas é alma. No Novo Testamento, a alma em grego quer dizer psique, aparece 377 vezes. Não com esse termo psique, esse termo é um termo grego que nós utilizamos até hoje. Mas no Novo Testamento, a alma ela já é apresentada, né, muitas vezes como alma mesmo. Quando Deus criou o homem e a mulher, o fez de forma maravilhosa, né? Eu e você fomos criados de forma assombrosamente maravilhosa, né? E nos constituiu, nos formou com 3 áreas distintas e inseparáveis. Então nós fomos formados com 3 áreas distintas, ou seja, 3 áreas diferentes, mas inseparáveis. Gênesis 2:7 diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Pó da terra fala de estrutura física, da matéria. O fôlego de vida fala da estrutura espiritual, o Espírito de Deus nos dando vida. E a alma vivente, estrutura emocional. Alma é a união, né, do corpo com o espírito, com o fôlego de vida. Nenhuma dessas partes subsistem sem a outra. Quando falamos de alma, falamos da mente, né? E a mente ela é formada por pensamentos, sentimentos, emoções e vontades. Então Deus nos deu uma mente e essa mente tem uma função, ou seja, a alma tem uma função no nosso corpo. A mente pertence ao cérebro, né? Não é visível, é a parte mais complexa que nós temos no corpo humano. A mente é o palco onde tudo acontece. Augusto Cury, né, o psiquiatra e escritor, ele costuma dizer que a nossa mente ela é mais poderosa do que um estúdio de Hollywood, porque nós fantasiamos muita coisa na nossa mente, nós pensamos, imaginamos, né?
Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa mente realmente, se ela não for tratada, não for cuidada, né, não for colocada diante de Deus, nossa mente, ao invés de ser algo favorável a nós, ela vai ser algo que pode nos derrubar. Então Deus nos formou com essas três partes: corpo, que é a parte física, alma, mente, espírito, a nossa parte mais profunda, né? É a parte que a gente se conecta com o Espírito Santo de Deus. E essas partes são importantes, todas elas trabalham juntas, né? Mas cada uma tem a sua função. Ter saúde mental consiste em desenvolver um relacionamento harmônico e de equilíbrio entre essas três partes. E esse é o nosso grande desafio, né? Essa é a nossa meta. Em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Observem a ordem. A santificação acontece primeiro no espírito, depois na alma e no final no corpo. Essa é a ordem para se obter a santidade. Queridos, santidade gera saúde, né? Gera saúde mental. Por quê? Por causa da integridade, né? Uma pessoa santa, santificada, né? Separada por Deus, ela tem uma integridade, ela tem uma inteireza de corpo, alma e espírito, né? Ou seja, tudo está em ordem, tudo está harmônico. Então essas três partes precisam se manter íntegras, integradas, né? E inteiras até a vinda do nosso Senhor Jesus. Geralmente o mundo faz essa ordem invertida. As pessoas começam a investir no corpo, cuidam do corpo, né? Até exageradamente. Hoje a gente vê que o mundo dá uma importância muito grande para o corpo, né? Depois as pessoas começam a cuidar da alma e no final o espírito. Muitas vezes nem chega aqui no espírito. E é isso que nos adoece. Então a ordem, a sequência da saúde mental é primeiro o espírito, a alma e o corpo. Qual a importância da alma e no que ela nos afeta de acordo com a Bíblia? O Salmo 142, versículo 7, tira minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Uma alma livre, né? Uma alma que não é presa, se relaciona com Deus em gratidão, atrai as pessoas, se relaciona com as pessoas com saúde e principalmente com Deus, e tem um entendimento maior sobre a palavra de Deus. Não é presa ao passado, né? Seus pensamentos são de esperança. Você já conviveu ou você convive com pessoas assim, que tem uma alma livre? Como é bom, né? Estar perto de pessoas assim. Lamentações 3:20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do abismo e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode trazer esperança. Amados, amadas, é na alma que estão as nossas lembranças. Como eu disse, é o palco onde tudo acontece. Então, tudo que acontece conosco fica registrado na alma. Então, as lembranças, tanto boas e ruins, ficam lá, né? A nossa memória fica na alma, na mente. A memória nos leva ao passado, amém? E é importante, não que a gente tenha que ficar preso lá, né? O passado a gente não pode ficar preso nele, mas a gente tem, às vezes, lembrar das coisas que Deus fez por nós e para nós. Nós temos que lembrar, né, do que Deus, ou de onde Deus nos tirou, como Ele nos chamou, como nós éramos antes. E a fé ela nos leva para frente. Enquanto a memória nos leva para o passado, a fé nos faz olhar para frente, para a esperança, né, para aquilo que ainda não existe, mas que venha a existir. Amém? Então é importante que a nossa alma ela se lembre das coisas boas do passado, né, que nos dá esperança, mas também que nós possamos ter uma fé que nos faz impulsionar para frente. Em Hebreus 6,19 diz que temos a promessa de Deus, ou seja, que nós, os herdeiros, juntamente com Jesus, que é a imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Deus é um Deus de promessas e Ele não muda uma promessa sequer para mim e para você. Ele cumpre todas as promessas dele a nós, né? E isso é como uma âncora para a nossa alma. Esse versículo fala
que essas promessas, essa imutabilidade de Deus em relação às promessas deles a nós, é como uma âncora para a nossa alma. Ou seja, âncora é algo que faz com que a gente fique seguro, né? Que a gente não fique à deriva. A nossa alma precisa de um suporte, em o que se agarrar, né? Ela precisa de esperança, de fé, né? A alma precisa ser tratada e aperfeiçoada. E muitas vezes nós esquecemos e negligenciamos isso, porque tratar a alma não é fácil, né? É se deparar conosco mesmo, é olhar para a gente, né? Olhar para nossas dores, coisas que não queremos ver, como uma caixinha preta. Ali tem segredos, ali tem traumas, ali tem dores, tem coisas boas também, né? Mas nós não queremos olhar para aquilo que nos traz dor. O ser humano, né? Nós não fomos feitos para viver com dor. Por causa do pecado, né? A dor entrou. Então, por isso que é tão difícil lidar com a dor. Então, o que a gente faz? A gente o tempo todo foge da dor. Só que fugir da dor, né, não é o melhor caminho, né? Nós refugiamos em coisas e pessoas. Ao invés da gente olhar aquilo que precisa ser visto, precisa ser tratado, colocar diante da luz para que venha a ser tratado, nós refugiamos através do que? Das pessoas, nós nos escondemos através de coisas materiais, né? Nós colocamos coisa no lugar para tentar tampar esse buraco. Mas quanto mais eu tento tampar esse buraco, mais o buraco aumenta. Porque a única coisa que faz realmente tampar esse buraco é a presença do nosso amado Deus, a presença do nosso Senhor Jesus, amém? Nós, filhos de Deus, né? Muitas vezes nós também nós fugimos da nossa alma. Muitas vezes nós refugiamos no espiritual, ou seja, nós nos tornamos pessoas extremamente espirituais. Não que a gente não tenha que ser, porque nós somos, né, mais espiritual do que natural, nós filhos de Deus. Mas o que nós temos que tomar cuidado é de não fugir, de não refugiar para o espiritual. Tudo é espiritual, né, como um mecanismo de defesa, para não olharmos para nós mesmos, para nossas feridas. É como se a gente varresse, né, a sujeirinha da nossa alma e colocasse debaixo do tapete. Não quero ver, faz de conta que está tudo bem, e não está. Olhar para as nossas dores e feridas não é fácil mesmo, dói, incomoda, mas com Jesus é possível, amém? Com Jesus é possível, porque Ele é a nossa âncora, o amado da nossa alma. Jesus é um homem de dores, Ele veio à terra em corpo, alma e espírito. Ele sabe o que é sentir dor, o que é ter dor. E com isso, né, através disso é que nós podemos olhar para nós. Quando a gente está firme em Jesus, aí a gente consegue olhar para as nossas dores. Quanto mais, né, como eu disse, a gente foge, maior ficam as dores. Nós precisamos tirar a pedra da nossa alma, né, deixar a luz entrar. Muitas vezes o que a gente faz? A gente coloca uma pedra e as nossas dores e feridas ficam ali, mofadas, mortas, né, cheirando ruim. Então nós precisamos tirar a pedra, isso só nós podemos fazer, para que a luz entre, porque onde entra a luz, a escuridão tem que sair, né? Aquilo que está morto ressuscita, aquilo que está doente tem saúde. Por isso que nós precisamos, e isso só nós podemos fazer, tirar a pedra da nossa alma. Jesus nos alerta na sua palavra que no mundo nós teríamos aflições, mas que devemos ter bom ânimo. Ter bom ânimo aqui é ter coragem, né? Porque Ele venceu o mundo. E se Jesus venceu, nós estando nele, nós também podemos vencer. Geralmente, tudo que nós fazemos demais é para esconder algo que nós não queremos ver, né? Todo excesso esconde uma falta. Exemplo, trabalhar demais, comprar demais, comer demais, tudo que é demais não é saudável. Como que nós podemos enfrentar as nossas dores? A solução, como eu disse, é olhar para Jesus, né, que conhece profundamente a nossa dor. Não tem como a gente olhar para nós mesmos, nossa dor, sem olhar para Jesus antes. Jesus conhece a minha alma, conhece a minha dor, conhece a sua dor, né, e Ele quer nos curar. Mas também é preciso olhar para nós. Antes, né, nós precisamos olhar para nós, porque só eu olhando para mim, vendo a minha condição, né, de condenada à morte eterna, né, por causa do pecado, para a nossa natureza caída, nossa alma doente, só assim
que eu vou realmente olhar para Jesus e ver que Jesus é o meu único Senhor e Salvador. Sem Ele, não tem como, né, a gente ter uma alma saudável. Ele é o único que pode curar a nossa alma. Assim como Ele fez com a mulher samaritana, né? A mulher samaritana era uma mulher que tinha uma alma abatida, uma alma deprimida, uma alma com uma sede muito grande que ela nem mesmo sabia. Ela ia em busca daquela água naquele poço, mas na verdade a alma dela era vazia, era uma alma que tinha sede de Deus, né? Ela escondia essa carência, essa dor através dos relacionamentos. Ela teve 5 relacionamentos e não tinha nenhum. Então era uma mulher que sozinha, né? Era uma mulher com a alma vazia. Mas quando Jesus interviu na vida dela e mostrou para ela a condição dela, a condição da alma dela, aí sim ela enxergou quem que estava ali na frente dela, né? Que era Jesus. E Jesus curou a alma dela. Então uma alma sem Jesus é uma alma abatida, como a mulher encurvada também. Jesus curou a mulher, né, que andava encurvada. Uma alma encurvada é uma alma deprimida que só enxerga o chão, não tem esperança, não olha para o alto, só enxerga, né, as profundezas, né, o chão. É uma alma sem esperança. Mas Jesus, Ele quer levantar a nossa alma, quer levantar o nosso rosto, né, para que a gente possa enxergar a face dele, enxergar o alto, né, onde tem a nossa esperança. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É na alma que residem os nossos pecados, como eu disse, através das brechas. Brechas que são? São buracos, né? Que é onde o diabo entra. O diabo entra são nas brechas que nós mesmos permitimos. E ali ele destrói, rouba e mata a nossa alma. Por isso que a Bíblia fala da armadura de Deus, que tem um capacete da salvação, que a gente tem que colocar na nossa mente. A nossa alma precisa de salvação, amém? É na alma que residem os fantasmas do passado, os traumas que não queremos, né, enfrentar, que às vezes nós também alimentamos com medo de olhar para eles. Nós investimos no corpo e no espírito e a alma fica à deriva, solta, e aí é que mora o perigo, né? Uma alma sem Deus, ela é como uma criança sem limite, uma criança sem alguém para estar ali dominando ela. É uma alma impulsiva, né, que quer prazer o tempo todo, não lida com não lida com frustrações, não tem limite, é birrenta. A alma não subsiste por si só. Nós não podemos andar pela nossa alma, né? A nossa alma é ela que faz a mediação entre o espírito e o corpo, ou seja, ela é a ponte, né, que leva todas as impressões que nós temos, tanto do mundo natural como espiritual. Então, por isso a importância de conhecer e cuidar a nossa alma. Nós precisamos conhecer a nossa alma e para isso a gente tem que olhar para nós mesmos. Muitas coisas que nós atribuímos ao mundo espiritual, na verdade, são da alma, dos nossos próprios pensamentos, sentimentos, emoções e vontades. E nós temos que tomar muito cuidado com isso é muito sério, porque tudo começa nos nossos pensamentos, né? Por isso que a Bíblia fala em Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que têm a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja, o futuro que você deseja. Por que Deus fala isso conosco? Porque nós temos que levar a nossa mente, nossos pensamentos, aos pensamentos de Deus. Nós temos que colocar na nossa mente os pensamentos de Deus a nosso respeito, né? Mas muitas vezes nós refugiamos, né, em nossos pensamentos mágicos, pensamentos místicos. O que é isso? O misticismo. O misticismo é uma inclinação para acreditar somente nos eventos sobrenaturais. Ou seja, tudo que me acontece é culpa de Deus, é culpa do diabo, né? Ou Deus quis assim. Isso é muito cômodo, porque eu tiro a minha responsabilidade da reta, não é mesmo? Isso é uma forma imatura e distorcida de viver a vida com Deus. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ensinar a discernir o que é de quem, né? Quem está no comando da nossa vida, o corpo, é a alma ou é o Espírito? Quem que deve comandar a nossa vida? A Bíblia fala que nós devemos andar no Espírito, pensar as coisas do alto, as coisas do Espírito, né? Do Espírito Santo. Ou seja, nós devemos ser comandados pelo Espírito Santo
para que esse nosso espírito, anelado ao Espírito Santo de Deus, possa dirigir, dominar a nossa alma, né? E isso só é possível através da palavra de Deus. Hebreus 4:12 diz que porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, né, que corta dos 2 lados e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir, diferenciar os pensamentos e propósitos do coração. Nós sabemos que o coração do homem por si só é enganoso. Nós não podemos andar pelos nossos sentimentos, andar pelas nossas emoções, né, pelas nossas vontades. Por quê? Porque o nosso coração é corrupto. Então, é só através da palavra de Deus que conseguimos colocar tudo no lugar, né? Nós conseguimos colocar ordem, a gente discernir, diferenciar o que está acontecendo agora, é da minha alma ou é do espírito, né? Esse sentimento que eu estou tendo é um sentimento meu, da minha alma, ou é Deus falando comigo? Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para que a gente possa discernir, né, o que é de quem. O Salmo 19:7 diz assim: a palavra do Senhor é perfeita e restaura a alma. O Salmo 107:20 enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. A importância da palavra de Deus. Tudo que Deus faz é através da palavra. Deus traz à existência aquilo que não existe através da palavra dele, né? Como cuidar de cada parte, né? Do corpo, da alma e do espírito. O corpo é mantido pela alimentação natural do dia a dia, alimentação saudável, atividade física, higiene. Nós temos sim que cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo, é a nossa casa. Nós precisamos sim ter cuidado, né? Ter saúde no corpo também. O nosso espírito é mantido pelo relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. Como? Através da intimidade com o Pai. E como que a gente consegue isso? Através da oração, do lugar secreto, né? Da palavra, da leitura da palavra de Deus, do louvor, da adoração, da gente entrar no nosso quarto, né, e orar em secreto, porque o nosso Pai, Ele nos ouve em secreto e nos recompensa. Provérbios 4:20 diz assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo que nós devemos guardar, querido, nós devemos guardar o nosso coração. Aqui coração fala de alma, né? Porque é lá que tem as fontes, né? A nossa alma que tem as fontes de vida ou de morte. A alma, ela não nasce pronta, né? O espírito está pronto, mas a nossa alma não. Por isso que a cura, o tratamento da alma é um processo. Nós nunca vamos estar curados neste mundo. Só quando Jesus voltar, né? E aí sim nós vamos ter uma alma saudável. Mas por enquanto é impossível, porque nós vivemos num mundo doente. Não tem como a gente ter uma alma saudável neste mundo. Nós vamos ter frustração, decepção, rejeição, abandono. Por isso que nós precisamos, né? A nossa alma anseia por Deus, né? Estar na presença de Deus. Então a alma, ela não nasce pronta, ela é construída durante a nossa caminhada, através das nossas experiências vividas em família, no trabalho, com os amigos, com os irmãos. Ela é alimentada e guiada pelo nosso espírito, que deve estar anelado ao Espírito Santo. Ou seja, a nossa alma tem que estar debaixo do controle do nosso espírito, que por sua vez está conectado com o Espírito Santo de Deus. Consequência de uma alma ferida, doente e não tratada. Provérbios 23:7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim você é. Querido, uma alma não tratada, né, tem uma visão distorcida do mundo natural e espiritual e da nossa própria imagem. Assim como a alma, assim como eu vejo na minha alma, assim eu me vejo, assim como eu sinto, assim como eu penso, assim como eu tenho as emoções da minha alma a meu respeito, assim eu sou. Então, vocês já entraram naqueles parques de diversão onde tem aquela sala de espelhos, né? Que você entra e vê o seu corpo todo distorcido? É assim. Uma alma não tratada tem uma visão assim, totalmente distorcida.
distorcida de Deus, de tudo que é de Deus, enxerga Deus pela ótica ferida, transfere sentimentos, né, ruins para o nosso Deus, acha que se o nosso pai não é bom, nosso pai aqui na terra não é bom, nosso pai no céu também não é bom, transfere sentimentos. Tem uma oração egoísta, murmuradora, vitimizada, né? O profeta Jeremias diz assim em Lamentações: do pecado que se queixa o homem, senão dos seus próprios erros. Impede, numa alma tratada, impede o crescimento, o desenvolvimento nas 3 áreas da nossa vida. Nós ficamos paralisados, rodeando em volta de nós mesmos, né? Temos relacionamentos comprometidos, truncados, principalmente relacionamento com Deus. Nada vai para frente. Entendimento errado da palavra de Deus, a mente fica contaminada, cega, a gente só aceita o que interessa, eu só vou ler versículos que interessam para mim, que mimam a minha alma, né? Que não me faz ser tratado, não me faz ser disciplinado. A gente foge daqueles versículos de exortação, por exemplo. A gente só quer versículo que fala coisas boas, né, para nós. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Uma alma ferida também, ela reproduz ferida, ou seja, a boca fala do que está cheio o coração, né? Do que está cheio a minha alma, eu vou reproduzir. Se eu fui machucada, eu também vou machucar o outro. Se eu fui rejeitada, a minha tendência também é de rejeitar o outro, né? E fazer tudo para eu ser rejeitada também e dizer, tá vendo? Eu também como que eu sou, ninguém gosta de mim, tá vendo como é que eu sou rejeitada? Então, há uma autossabotagem aí, eu me autossaboto. Eu faço tudo para que as coisas não deem certo, para eu ficar nesse lugar de vítima. As nossas ações e reações são resultado da nossa história, dos nossos relacionamentos que foram construídos na infância, de tudo o que nós vivemos até agora. As crianças não aprendem só o que ouvem, mas principalmente o que vivem. Por isso a importância da infância, né? Tudo começa lá na infância. Nossa alma, ela é construída desde lá, do nosso nascimento. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, né? Junto com ela. A alma da criança, ela é vulnerável, ela absorve tudo. Então nós precisamos estar junto com a criança, né? Cada um de nós tem uma história, por isso que nós não podemos julgar nem condenar ninguém sem antes conhecer a história de vida. Tudo começa em casa, na família, mas também tudo se cura em casa. Queridos, quando nós temos um problema, não adianta a gente fugir dele, fugir da família. Se o nosso problema é na família, nós temos que resolver ali. Não adianta a gente sair achando que aquilo vai ser resolvido. Não. Se nós fomos feridos ali, é ali que nós vamos ser curados também. A boa notícia que eu tenho para a nossa alma, né, é que Jesus veio ao mundo em forma de homem, corpo, alma e espírito. Ele sofreu, sentiu dores, se emocionou, chorou, teve medo, ficou irado, né, mas ele venceu tudo isso. Jesus caminhou sobre as águas, né? Jesus não deixou que as emoções, os sentimentos, os pensamentos, os desejos dele tomassem conta dele. Pelo contrário, né? Tudo que Jesus fazia era da vontade do Pai. Ele mesmo disse que ele veio ao mundo não para fazer a vontade dele, mas sim a vontade daquele que o enviou. Então, nós precisamos aprender com Jesus. Jesus, ele morreu por mim e por você, para nos perdoar de todos os nossos pecados, nossas dores, né? Livrar de nossas dores, nossas enfermidades, curar as nossas enfermidades, tanto no corpo, na alma. Jesus veio para nos reconciliar com o Pai, para nos dar vida eterna. A nossa alma anseia por essa vida eterna, anseia por essa salvação. Isaías 53, 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Oh, glória a Deus, né? A morte de Jesus na cruz nos traz salvação, cura em todas as nossas enfermidades, né? Na alma, no corpo e no espírito. Jeremias 30:17 diz assim: porque te restaurarei a saúde e te curarei as tuas chagas, diz o Senhor.
Queridos, pelas pisaduras do Senhor Jesus nós fomos curados. Não só na parte física, mas na alma. As nossas dores, nossos sofrimentos, tudo isso já está na cruz do Senhor Jesus, né? Então, qual que é o segredo da gente tratar a nossa alma, cuidar da nossa alma? É a cruz. É a cruz de Jesus. Nós temos que colocar tudo na cruz do Senhor Jesus. Durante a nossa vida, a nossa alma acumula lixos, né? A nossa alma é como um depósito de coisas ruins. Ficam ali, mal resolvidos. E isso nos traz adoecimentos, né? O corpo da gente é a superfície da nossa alma. É o corpo que manifesta o que está acontecendo na nossa alma, né? Tudo acontece no nosso corpo, né? Nosso corpo é que demonstra como que está a nossa alma. Então muitas doenças já foram comprovadas que são doenças psicossomatizadas no corpo. AVC, infarto, hipertensão, câncer, fibromialgia, alergias, enfim. Então, nós temos que colocar tudo isso na cruz do Senhor Jesus. A cruz é a salvação da nossa alma, amém? A salvação do nosso corpo por inteiro. Eu quero destacar aqui o poder da oração na cura da alma. Nós sabemos que a oração, ela move o coração de Deus, né? Queridos, já é comprovado cientificamente que a oração, ela cura, né? A oração cura depressão, a oração cura transtorno de pânico, enfim, todas as doenças da alma, né? Por quê? Porque orações é a gente conversar com Deus. Quando a gente fala com Deus, tudo aquilo que está ruim sai, porque tudo que entra tem que sair, e a melhor forma é falando, né? E conversar com Deus é a melhor cura para a nossa alma, né? Os salmos, por exemplo, são orações da alma. Toda a Bíblia é Deus falando com o homem, mas salmos é o homem falando com Deus, é o homem derramando a alma diante de Deus. Então vamos usar os salmos para a gente, né, falar com Deus, orar a Deus através dos salmos. O Salmo 50:15 diz assim: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, tu me glorificarás. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Está lá em Jeremias 33:3. Queridos, nós temos que clamar a Deus, né? Falar para Deus: Deus, mostra o que está acontecendo na minha alma, porque é Deus que nos sonda. O que está acontecendo na minha alma que eu não sei, né? A importância, então, de nós falarmos com Deus por meio da oração. Amém? A neurociência diz que nós temos um sistema límbico no nosso cérebro, que nesse sistema, quando nós estamos orando a Deus, é liberado substâncias que proporcionam a nós senso de pertencimento. O que é isso? Eu pertenço a Deus. Eu estou orando a Deus e a Bíblia fala que Deus se inclina para ouvir as nossas orações. Isso me traz uma autoestima, me traz bem-estar, me traz esse sentimento de que eu não estou sozinha, que Deus está me ouvindo. Então nós precisamos conversar com Deus, amém? Confessar os nossos pecados a Deus, tirar esses lixos que nos corroem, né? Que corrói a nossa alma, que afeta o nosso corpo. Nós precisamos lançar na cruz do Senhor Jesus. Hebreus 12:15 diz assim: atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. A oração e a graça de Deus impede que cresça em nós a raiz da amargura. O que é amargura? É como uma água parada, amarga, que fica ali, né? Então, através da oração, nós colocamos tudo isso diante de Deus, nós somos curados, amém? Para que nós não tenhamos raiz, que essa raiz não cresça dentro de nós. E aí a gente pode até contaminar as pessoas. Uma pessoa amarga contamina os outros, né? Tudo fica amargo ao redor dela. Tiago 5,16 diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Jó orou por seus amigos e foi curado. Olha a importância da gente orar também pelos amigos, pelas pessoas. Amém? Como cuidar da saúde mental e emocional, ou seja, da alma? O que é saúde mental, né? A Organização Mundial da Saúde diz que saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades,
recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. Segundo a psicologia, saúde mental é a capacidade de lidar com os afetos, com os relacionamentos, expressar, experimentar os sentimentos, mas com limites, saber lidar com a razão de forma que a gente não fique frio demais, racional demais, mas também que a gente não fique melancólico demais, né? Que a gente não seja guiado pelos nossos sentimentos e emoções, é ter temperança, equilíbrio, transitar entre o emocional e o racional de forma adequada, né? Porque os extremos, a fixação nos extremos é que nos adoece. O que a Bíblia diz sobre saúde mental? João 10,10, Jesus diz assim: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Saúde mental é ter vida em abundância, é transbordando saúde, né? Para mim e para quem está ao meu redor. Isaías 58,11, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Ter saúde mental na Bíblia, querida, é ser um jardim regado. O que é isso? É florir, é dar frutos, né? É produzir, é ter um manancial cujas águas jamais faltam. O que é isso? Águas na Bíblia fala do Espírito Santo, é o fruto do Espírito Santo. Eu poderia simplificar toda essa palavra e dizer, olha, ter saúde mental é praticar o fruto do Espírito, né? Que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Querido, é isso é ter saúde mental, é isso que a Bíblia nos oferece, né? João 15,4, Jesus fala que se nós permanecermos nele, né, nós daremos muitos frutos, porque um ramo não pode dar fruto por si só se ele não está conectado na videira. Jesus é a videira. Então nós só vamos produzir se nós estivermos enxertados em Jesus, né? Quem tem saúde mental produz, frutifica, não fica paralisado, né? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, né? Isso é ter saúde no corpo, na alma e no espírito, é fluir rios de água viva que transbordam, né? Para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Querido, a Bíblia oferece soluções para todas as 3 áreas da nossa vida. Ela é o nosso manual de saúde no corpo, na alma e no espírito. Na medicina na medicina e na psicologia nós temos o DCM, que é o que é? Um compêndio, né, de saúde mental. O nosso DSM é a Bíblia. A Bíblia, ela é o nosso manual de saúde. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, ler a Bíblia. Queridos, leiam a Bíblia. A Bíblia ela oferece soluções para tudo, né? Ter saúde mental e emocional é ter a mente de Cristo. Mas como que eu vou saber conhecer a mente de Cristo? Através da Bíblia, da palavra de Deus. É desenvolver a inteligência, né? A inteligência emocional, é renovar, transformar a nossa mente pela palavra de Deus, como diz em Romanos 12:2. Querida, inteligência emocional é a capacidade de perceber, usar e dominar as nossas próprias emoções com inteligência para o nosso benefício e crescimento, né? Provérbios 11:17 diz que o homem bondoso e justo faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Então nós precisamos adquirir a inteligência de Jesus para que nós possamos fazer bem para nós mesmos. Nós precisamos ter as emoções sem deixar as emoções ter a gente, né? Somos nós que controlamos as nossas emoções. Para terminar, eu queria falar sobre 6 atitudes importantes para você ter saúde mental e emocional. Primeiro, autorresponsabilidade. É reconhecer a nossa responsabilidade nos processos da vida, nas nossas escolhas. Ser responsável pelos nossos próprios sofrimentos, ou seja, o que tem de mim nesse sofrimento? O que me implica nesse sofrimento, né? Mateus 23:26 diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Querido, vamos olhar para nós primeiro. Tudo começa dentro da gente, sem a gente ficar culpando o outro, né? Apontando para o outro, mas vamos olhar para o nosso interior, né? A cura acontece de dentro para fora. Autorresponsabilidade é compreender que é um papel que é meu.
em todas as áreas da minha vida, que eu sou responsável por esse papel, né? Não é o que fizeram conosco, mas é o que nós vamos fazer com o que fizeram conosco. Tudo bem, eu fui rejeitada, mas e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou ficar lamentando, vou ficar murmurando, vou ficar presa nisso? Ou eu vou colocar isso diante de Deus para ser curada e seguir em frente? Essa escolha somos nós que fazemos, né? Porque todos nós temos feridas na alma, não tem ninguém que não tenha ferida na alma. Precisamos parar de culpar o mundo e as pessoas, até mesmo o diabo, por tudo que acontece conosco, né? Tudo que acontece conosco antes tem a nossa permissão, até mesmo em relação ao diabo. Como eu disse, o diabo só entra se tem brecha, se há pecado. Então nós precisamos ser agentes da nossa própria história, né? Da nossa própria mudança. A cura da alma só vai acontecer se nós deixarmos, permitirmos o Espírito Santo entrar, porque o Espírito Santo é quem abre, cura e fecha as nossas feridas. Amém? Segunda atitude, gratidão. Um coração grato é o maior antídoto contra os pensamentos tóxicos, né? A gratidão, ela traz, né, esperança. O Salmo 103 diz assim, versículo 1 e 2: Bendize, fale bem, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiz o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Nós precisamos dar ordem à nossa alma, lembrá-la dos benefícios de Deus a nós. Nós precisamos lembrar a ela de tudo que Deus fez para nos dar esperança, né? A neurociência explica que a felicidade está diretamente ligada com a gratidão, ou seja, quando a pessoa é grata, quando a pessoa agradece, né, em tudo dá graças, o que acontece? Nós liberamos os neurotransmissores, serotonina, dopamina, né, hormônios do prazer, e aí nós somos motivados a buscar, a ir, né, a andar para frente em busca dos nossos objetivos e sonhos. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18 que devemos dar graças em tudo, né? Então um coração grato agrada a Deus. Então gratidão é reconhecer que tudo que tenho, tudo que sou, é o Senhor que nos dá, né? Mesmo sem a gente merecer, mas Ele nos dá pela graça. O mais importante, algo mais precioso que Deus, né, tem e já nos deu, que é o teu Filho amado, que morreu, né, por nós, que nos deu a salvação por meio da graça. O contrário da gratidão é a insatisfação. Quem só reclama não sai do lugar, mas fica rodeando seus próprios problemas. Provérbios 27:7 diz assim: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Sabe aquelas pessoas que tudo está ruim, é insatisfeito o tempo todo, né? É uma alma insatisfeita. Queridos, então vamos agradecer, amém? Terceira atitude, unidade. É quando dois se tornam um, mas sem perder a identidade, andam juntos no mesmo objetivo. Jesus, na oração sacerdotal, ele só pede uma coisa para Deus, né? Que ele pede ao Pai para que aqueles que creem nele sejam um, assim como o Pai e ele são um. Querida, a unidade tem um poder enorme, tem uma força enorme, né? 1 Coríntios 12 diz assim: assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. No reino de Deus, todos nós somos importantes, todos nós fazemos parte de um corpo, de um mesmo corpo, o corpo de Cristo. Somos a soma de todos nós. Ter saúde mental e emocional é entender e saber o nosso lugar nesse corpo, valorizar este lugar, né? Valorizar o lugar do outro, entender que cada um é um, ninguém muda ninguém. Cada um tem o seu lugar, Deus usa cada um do seu jeito, do seu próprio modo de ser, não é mesmo? Nós não mudamos ninguém, mas a minha mudança gera mudança ao meu redor. Então somos nós que temos que mudar. E tudo se faz novo. Então nós precisamos estar nos reinventando, né? Nos renovando todos os dias através da palavra de Deus. José foi uma pessoa na Bíblia que ressignificou a sua vida. Todas as dificuldades que ele passou, em todas as etapas da vida dele, José foi capaz de transformar o que naturalmente seria ruim para ele, ele fez com que fosse bom para ele, que fosse benéfico a ele, né? Ele ressignificou a sua dor perante aos irmãos, né? Quando ele encontrou com os irmãos, quando ele era governador do Egito, e ainda os perdoou. Então José é um exemplo de ressignificar
purificar a nossa alma. José caminhou acima das suas emoções. Quinto, amar. Amar é decisão, né? Amar e pode ser aprendido, querido. Se você não foi amado, você pode aprender a amar. A maior dificuldade da sociedade nossa hoje, uma sociedade consumista, descartável, é porque as pessoas amam as coisas e gostam das pessoas. Tem que ser o contrário. Nós devemos amar as pessoas e gostar das coisas. O maior mandamento de todos, que está em Mateus 22:37, que nós devemos amar o Senhor, né, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. E amar o nosso próximo como a nós mesmos. A base de toda a palavra de Deus é o amor. A essência de Deus é o amor. Amém? Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O mundo tem sede de amor. Todas as nossas feridas na alma, a causa de tudo é a falta de amor. O que nós todos buscamos na vida é ser amados. E a igreja é o lugar onde esse amor de Deus é manifestado, onde ele é aperfeiçoado, é praticado, lugar de tratar, né, de amar as pessoas. A igreja é uma comunidade terapêutica. Por isso não fique sem uma igreja, né? A igreja é importantíssima. A igreja, ela é um processo curador da alma. A igreja, ela funciona como uma comunidade mesmo terapêutica, né? É na igreja que nós somos aperfeiçoados, é na igreja que nós, através dos irmãos, que nós somos curados, que a nossa alma, né, é colocada, é manifestada. Então não deixe, queridos, de estar pertencente a uma igreja. Não deixe de ir a uma igreja, amém? Perdão, o último é o perdão. O perdão é o maior antídoto para a nossa vida. O perdão é aquilo que eu dou porque eu já recebi, né? O Senhor Jesus já nos perdoou. O nosso Deus já nos perdoou de todo o pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade. 1 João 9 disse, né, que nós devemos pedir perdão a Deus, nos arrepender dos nossos pecados, para que nós possamos ser livres da culpa. Lucas 6,37 diz que nós devemos perdoar os irmãos, nós não devemos julgar e nem ser julgados, não devemos condenar para não sermos condenados, né? Perdoar, nós temos que perdoar para sermos perdoados. Então nós precisamos, queridos, perdoar, receber o perdão de Deus, perdoar os outros, né? Para que nós possamos ser perdoados também. Efésios 4,32 diz assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O perdão não é sentimento, e sim mandamento. E nós devemos perdoar sempre, 70 vezes 7. Sem a prática do perdão, ficamos escravos na alma das pessoas que nos feriu, nos ofendeu, né? O perdão libera a nossa vida e libera a vida de quem nos ofendeu, de quem nos machucou. Amém? Jesus, através do seu sangue, nos perdoou de todo o pecado. Nada mais nos condena. Queridos, não tem como falar de saúde mental e emocional sem falar da pessoa que teve a alma mais saudável que já pisou na terra, né? Que é Jesus Cristo, o Filho do nosso Deus vivo. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para fazer grandes os pequenos. Essa frase está no livro Mestre do Amor, de Augusto Cury. Jesus veio à terra, ele se dispôs da sua glória para vir até nós e dar a vida por nós. Queridos, que alma é essa? Filipenses 2,7 diz que antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Jesus, ele veio para nos servir, ele se dispôs de toda a sua glória, né? Que alma maravilhosa é essa? Nós devemos aprender com ele a ter uma alma saudável. Jesus sabia quem ele era, a sua alma era mansa e humilde, ele se alimentava diariamente no relacionamento com o Pai, ele pensava, sentia, emocionava, mas a sua vontade era totalmente voltada para a vontade do Pai, como eu já disse, né? Queridos, se Jesus conseguiu, nós também conseguimos. Ele diz que se cremos nele, nós faremos coisas maiores que eles. Então, Jesus é a nossa referência, né, de uma alma saudável. Jesus, quando perguntavam para ele quem ele era, ele falava: eu sou.
Então, saber quem nós somos, saber de onde nós viemos, saber para onde nós iremos, né? O propósito da nossa vida, que o sentido da nossa vida aqui na Terra, é um grande segredo para se ter saúde emocional. Então, ser igual a Jesus, sermos imitadores de Jesus, ter a mente de Jesus, essa é a nossa referência de saúde mental e emocional. O mundo está doente, sabemos que o mundo jaz no maligno, né? Tem muita modernidade, muita tecnologia, mas o mundo está sem amor. O amor esfriou no mundo, né? Na verdade, o mundo não conheceu o amor, né? O mundo é um mundo doente. Nós somos chamados para sermos agentes de cura, mas para isso nós precisamos curar a nossa alma. Amém? Nós precisamos colocar a nossa alma diante de Deus para que nós possamos ser agentes de cura nas mãos de Deus. Amém, queridos? Que essa palavra então possa cair no seu coração. E não esqueça, Jesus Cristo é a referência de termos saúde no corpo, na alma e no espírito. Fiquem com Deus, Deus abençoe você e a sua família, e até domingo que vem com a palavra depressão e ansiedade. Amém.